E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vida de Dev. E hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco delicado até. A gente vai falar sobre burnout. Tem um vídeo aqui do Prime Agent, não sei se vocês conhecem ele, devem conhecer. Ele fala sobre como ele se sentiu, como ele sentiu o burnout. E aí eu vou falar também um pouco sobre a minha experiência com o burnout também. Deixa eu virar um pouco a câmera aqui. E vamos lá, vamos pro vídeo. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, dá aquele like e compartilha com todo mundo que você conhece para o canal crescer. So I do get this question on Twitch actually fairly regularly, which is like, how do I avoid burnout? If I am being burnt out, how do I come back? How do I know that it's burnout? How do I get Como evitar burnout é bem difícil. Eu vou até diminuir um pouquinho a velocidade porque ele fala bem rápido. through burnout? And these are all really good questions. And for me, I feel like burnout has a lot of causes, a lot of factors, and there's no simple solution out of it a lot of the times. Sometimes I feel like there could be. And so I'm just going to simply dig back into my past experiences where I really did feel that same effect and kind of the steps I took to change it. So one of Uma coisa interessante aqui que ele fala que é o seguinte, realmente, burnout tem várias causas diferentes. Inclusive, pode nem ser o seu trabalho que tá dando burnout em você, pode ser sua vida pessoal, você com algum problema, e aí isso está afetando, você ainda tem o seu trabalho, e aí isso vai piorando, né? É muito importante que a gente consiga entender que a gente precisa de um profissional, a gente precisa procurar um profissional e não a gente mesmo achar que a gente tá com burnout. Porque às vezes você tá simplesmente muito estressado ou o seu corpo tá pedindo descanso. E o burnout é um pouco mais do que isso, né? Mas a gente. Vamos continuar aqui e eu vou chegar a um ponto que eu vou falar sobre a minha experiência e um dos motivos pelos quais eu tive burnout e quase desisti da profissão de desenvolvimento de software. my very first jobs, it was actually a pretty simple job. A lot of the people just didn't have that desire, that fight in them to work really hard or even to just explore much. It was really just come in, punch the clock, go out. I was using it to get experience, but within about 3 months, I just felt this soul-sucking force because it was just so boring. It was so unhard. There was no challenge. The expectations were extremely low, and it just was so awful. And that just led me to have this constant feeling like, right? Like I'd go there and I'd give like 25% as much as I could muster. And I found myself desiring to play video games all the time. I just had this constant desire to distract myself because it was just crushing. And really what it came down to was being bored. And Olha, o que ele fala sobre estar entediado, tá? Eu trabalhei para uma empresa uma vez que. Então, o que acontece? Eu vou voltar nessa história dessa empresa onde eu quase tive um burnout e o motivo pelo qual eu quase tive burnout. E eu acho que muita gente tem burnout por esse motivo, tá? Mas eu vou pular esse. Eu vou avançar um pouquinho no tempo e vou para outra empresa que eu estive, onde lá era tudo muito tranquilo. E eu cheguei lá para trabalhar com aquela gana, aquela vontade. Eu estava acostumado com o processo andando muito rápido, com as coisas acontecendo muito rápido, com você trabalhando feito um maluco até final de semana. E quando eu cheguei para trabalhar nessa empresa, eu vi que era tudo diferente. As pessoas trabalhavam só os horários corretos de trabalhar, ninguém ficava trabalhando no final de semana, ninguém corria feito maluco. Isso me incomodou. Você veja como são as coisas. Isso me incomodou, o fato das pessoas trabalharem normalmente e eu tá naquele ritmo maluco de trabalhando feito um doido, isso me incomodou. Eu comecei a achar que as pessoas não trabalhavam. Na verdade, não é que elas não trabalhavam, é que elas trabalhavam o normal. E eu tava num ritmo alucinante de trabalho, que não era sustentável a longo prazo. Inclusive, foi por causa, um dos motivos pelos quais eu saí dessa empresa que eu trabalhava e fui para essa outra, foi por causa disso. Só que mesmo assim, algo dentro de mim me deixava, sabe, nervoso pelo fato de que eu via que as coisas não estavam andando como poderiam andar se todo mundo enlouquecesse de trabalhar. De certa forma, isso não me deu burnout, mas isso me deixou muito entediado. Eu comecei a perder interesse pelo trabalho. Eu fiquei bem desinteressado e acabou que eu saí da empresa. Eu não aguentei ficar lá. Porque eu fiquei desinteressado por tudo, porque era tudo muito lento. Então, assim, são dois tipos de problema muito diferentes, né? Eu saí de um lugar que eu realmente quase me dei muito mal e fui pra esse outro lugar que era calmo, mas também me incomodava, entendeu? Então, assim, é complicado. Às vezes você tem que medir bem. Você tem que estar num lugar que o trabalho seja bom, o trabalho não seja estressante no nível de lá, matar você, porém, não pode ser algo totalmente entediante, porque o tédio
às vezes pode realmente te dar um certo tipo de burnout, talvez, ou deixar, fazer com que as coisas deixem de ser interessantes e você perca o interesse nelas, né? Vamos continuar. There was nothing I could do to change the circumstances. This was just the job. So, of course, I started a dialogue with my boss and with my boss's boss, and we started talking about ideas of what I could do. But I knew for a fact that if I stayed, it was just going to be hard. And I had a new offer at a new company, and I thought, okay, I'm going to give it a try. We're going to see what happens. And let me tell you, I was certainly bent out of shape that day. It's not like changing jobs was easy for me. All right, I just got my very first house ever. I was nervous AF. And when I went to my new job, it was like a breath of fresh air. People were excited. Just the energy alone just completely change things around. And that soul crushing feeling I had for multiple months where I felt like I couldn't program any longer and I just hated it went away in like a week. So that's just something to consider. Like if you're in a position where you are just hating the things you're doing, it's just boring, there's no adventure, there's no danger, there's no exploration, it is just coming at 9, leave at 5, hit the clock, can't wait for vacation days. I think you need a change. I don't think you're Eu acho também. Eu concordo com ele completamente. Acho que se você tá num trabalho que, sabe, você não tem interesse nenhum, você vai lá pra trabalhar só pra poder ganhar o seu dinheiro, cara, olha, o Brasil, como eu falei no outro vídeo, o Brasil é muito grande. Existem muitas realidades diferentes, milhares de realidades diferentes. Então, assim, eu não posso chegar aqui e dizer, se você tá num trabalho que você não curte, cara, que não te desafia, vai pra outro. Não é assim, não é bem assim. Às vezes você tem o seu financiamento para pagar, às vezes você comprou um carro, às vezes você tá só trabalhando para poder pagar as dívidas, né? E ter o que comer no outro dia, na próxima semana. Então, assim, cada pessoa vive a sua realidade diferente. Mas falando para aquela pessoa que não necessariamente tá necessitada de dinheiro, ela trabalha em um lugar que ela ganha um salário relativamente bom, ela tem o dinheiro dela, talvez ela não esteja lá com uma grande reserva de dinheiro, mas tem um dinheiro bom, tá conseguindo viver, não vai morrer de fome amanhã se perder o emprego, por exemplo. Então, essa pessoa, cara, se você tá num trampo, falando exatamente pra você, se você é essa pessoa, você tá num trampo que é ruim, que você tá puto, que você chega, trabalha um trabalho totalmente desinteressante, sabe, cara, vai pra outro lugar, bicho. Você tá deixando passar a sua vida, assim. Vai pra outro lugar. Porém, eu tenho que dar essa ressalva. Às vezes é o que você quer. Você trabalha, você realmente não curte essa profissão, e aí o seu interesse estão em outras coisas, fora da profissão. Se é essa a sua realidade, beleza. Mas se não é essa a sua realidade, então se você tá nessa situação de estar num lugar onde não tem nada desafiador e você realmente gosta de fazer, tipo, você trabalha nisso porque você quer, você é dev porque você quer e você curte fazer, vaza desse lugar porque isso só vai sugar realmente, isso vai fazer com que você comece a detestar o que você faz. E assim, você vai perdendo o interesse a um ponto que vai chegar num ponto específico que você não vai querer mais fazer aquilo. E isso pode afetar outras partes da sua vida. Então, assim, fica atento nisso, né? going to experience anything but crushingness. I don't think people are really designed to sit at a computer feeling that way for hours upon hours every single day. Now, I don't think that's the only thing that can cause these problems. I will say that there is other things that can definitely cause problems. Another thing in my life that this actually happened at Netflix, I found myself playing so many video games and kind of just pulling away from everything. And I really just felt a general malaise and unhappiness. And I honestly thought I was going to quit coding and I didn't know what to do. And it was a really hard time in life. And that was caused because I put too much meaning, too much value. I put my validation in my job. And I think a lot of people, especially those young, those new grads, those fresh out of boot campers, those self-taught people, they have some sort of like, when I get this, that's when I'll be happy. Or when I get this, when I'm working at a FANG company at TikTok. Cara, isso é muito, muito, muito real mesmo, assim. Especialmente no Brasil, isso acontece demais, né? A gente vive numa sociedade onde a pessoa que tem uma classe mais baixa, ela almeja chegar na classe mais rica. E por causa disso, ela tende a não só defender os ricos, como ela tende a defender que no geral, ela defende o rico. Por quê? Porque ela quer chegar naquele patamar. Então, assim, quando ela consegue um emprego bom, ela basicamente se define por aquele emprego. Então, se ela tá ganhando muito bem, ela começa a se sentir talvez mais próximo daquele patamar que ela queria estar, e ela meio que se torna o que ela faz. Então, assim, ao ponto de que se ela perder aquele emprego, a probabilidade de ela entrar num processo de depressão ou algo do tipo é grande. Porque ela é como se ela não tivesse uma vida. É como se a vida fosse o trabalho. Pelo fato de
nós brasileiros, a maioria de nós, estávamos numa posição na cadeia social financeira sempre mais baixo, né? 99% das pessoas estão numa parte mais baixa da cadeia e 1% está lá em cima. Aí a gente almeja estar naquilo, então o que que você faz? Você começa a comprar coisas, você começa a comprar coisas que poderiam te deixar naquele nível social, poderiam te levar para aquele nível social. E aí, ao comprar coisas, você começa a ter mais dívidas. Ao ter mais dívidas, você começa a se apegar mais no seu trabalho e aquilo se torna o que você é. Isso aí pode gerar se você perde o emprego e não consegue se realocar rapidamente, isso pode gerar uma cascata de coisas ruins na sua vida. Talk at whatever you're working at, that's when I'll be validated when I'm valuable. And I know you don't explicitly say that, right? You're not like when I'm valuable. And I know you don't explicitly say that, right? You're not like actually saying that or thinking it word for word. But if you check your heart, you might find out you're kind of doing that. And I feel like when you do that and you get to the job, and you know what? It's just like every other job. You might get paid a little bit better, but you're just a cog in the wheel and you don't get meaning. You aren't validated in your existence and you will feel crushed. And it is really, really hard. And so E assim, esse sentimento de você não se sentir valorizado, quando você vai trabalhar numa empresa muito grande, onde você é só um número, assim que você chega, você tá empolgado e tudo mais. Mas com o tempo vai passando, e aí depende muito também se você tem uma gerência, a gerência direta a você, aquele seu gerente direto, se ele é um filho da puta ou não, entendeu? Como as pessoas mais próximas a você, elas te tratam, né? As pessoas de um nível, cargo mais alto, como elas te tratam. E isso também influencia muito, mas inevitavelmente vai chegar um momento que você vai perceber que você é só um número. E sendo só um número, aquilo pode ter um impacto emocional em você muito grande. É ideal que você alinhe as expectativas com você mesmo quando você vai entrar numa empresa grande, sabendo que é aquilo ali. A gente ouve muito a galera falar assim: se eu sair daqui, essa empresa vai quebrar, porque depende de mim para tudo. E, velho, não depende. Nenhuma empresa vai quebrar porque alguém saiu da empresa. Nenhuma empresa vai quebrar. Então, assim, uma empresa quebraria se todos os funcionários fizessem um boicote para ela. Isso nunca vai acontecer. É alinhar essas expectativas, porque às vezes você está numa startup e aí você realmente vai se sentir mais importante dentro de uma startup do que numa empresa grande, porque a empresa grande, ela é muito grande. Então você realmente é só um número. O que muitas empresas grandes fazem é conseguir criar silos, né? Vários silos, que são equipes pequenas em centros de custo pequenos, tipo um pessoal num estado que presta serviço para uma região. É uma equipe pequena e ela acaba se tornando uma empresa, aquela equipe. Então, dependendo de como é a sua gerência direta, você pode se sentir mais valorizado ou não. Mas, geralmente, com o tempo, você acaba percebendo que você é só mais um número. Você pode ser demitido a qualquer momento e você não tem tanta importância assim. So for me personally, I just had to realize like the value in my life isn't my job. My job provides value. It can even provide satisfaction. I can be really proud of something, but it should not be where I place my hope. It should not be where I put my validation. It is not what makes me valuable is where I work or what I do for my job. And this was hard because I wanted to do the prestigious things. I wanted to do the best things, but I learned that, you know what? I just can't do that. I'm going to ruin my relationship with everybody else if I do that. And this caused very similar feelings to burnout. For months on end, I felt like I couldn't do anything. I felt crushed doing any form of work. Everything felt like an inconvenience. And by simply changing my perspective, I did feel a huge weight kind of lift off my shoulders. And I once again became engaged after a little while. Another thing that really I feel like affects a lot of people, which is very hard to identify, is external circumstances. Now, there was a problem in my past, again, at Netflix, in which a completely external circumstance, nothing really to do with work itself, happened. And I just found myself having such a hard time. It's really Isso aí é exatamente aquilo que eu estava comentando. Às vezes não é nem o trabalho que está estressando você ou fazendo com que você chegue perto de ter um burnout. Às vezes são realmente coisas extra, fora do seu trabalho, coisas na sua vida particular, que vão influenciar você como um todo, né? E aí você não é uma máquina, você não pode chegar no trabalho e desligar completamente todos os seus problemas, né? A gente ouve as pessoas falarem muito isso. Os seus problemas são daqui da porta da empresa para fora. Velho, não tem como ter isso. O ser humano não é uma máquina, entendeu? Não tem como isso acontecer. Então, sim, você vai levar os seus problemas para dentro da empresa e você vai levar os problemas da empresa para fora também. Então, assim, uma coisa vai influenciar a outra. Não tem como uma coisa não influenciar a outra. difficult to quantify why you're feeling so terrible, but it just feels like everything is causing anxiety.
everything is building up. And so when you are handed a project, the project is not fun. It's not something that's engaging. Instead, it feels like yet another hurdle you have to get over, and you feel all this pressure to perform, and it just can be crushing. And this one's particularly hard. Isso que ele falou é interessante. Na maior parte do tempo, a gente não trabalha em projetos interessantes. Quando eu quero dizer interessante, é assim, o projeto inteiro pode ser interessante, mas na maior parte do tempo a gente não tá trabalhando em coisas interessantes naquele projeto. A gente faz muito crude, a gente trabalha em processos que são simples, em termos de algoritmo, em termos de lógica. A maior parte do tempo a gente tá fazendo esse tipo de trabalho. E tem um determinado momento que a gente faz coisas mais complexas, mais complicadas, mas a grande maioria do tempo a gente tá fazendo coisas menos complicadas. Quando eu digo menos complicadas, é assim, coisas que você não se interessa tanto, não é tão desafiador. Então você tem que entender que esse é o trabalho. O trabalho é isso. Nem sempre você vai ter coisas desafiadoras para fazer e você tem que ir lá e trabalhar. Às vezes você tem que fazer documentação durante 3 dias seguidos, coisa que muita gente não gosta de fazer. Pelo menos desenvolvedores, né? É botar na cabeça que esse é o trabalho e é isso que tem que ser feito, entendeu? Não pode deixar. Alinhar as expectativas. Você tem que entender que esse é um trabalho que deve ser feito e aí você vai fazer. Hard because you can't really do a lot when it comes to external circumstances. External circumstances are just things that, they happen to everybody. There are people, you will meet people that you have no idea what hellish thing is going on, and they just might kind of seem like an asshole. And you don't even realize like how much weight they have on their shoulders. So A, give grace to people that maybe aren't acting that nice, aren't being that good. But second off, hopefully you also receive that same grace and you realize and you can grow and you can eventually get out of that situation and you will return, hopefully to normal. Now, I know a lot of you will say, oh, burnout, you just gotta take a vacation, step away for a couple weeks. The reality is that if you're really experiencing some like just complete disconnect or fracture or bentness towards your job, taking a 2-week vacation isn't gonna change that. You're gonna come back and within 3 days feel the same. Stop. Exato. Deixa eu só continuar aqui pra Trying dizer to o que fix aconteceu comigo. symptoms. Your burnout is not simply because you're spending time on a computer. That's almost never it. I have almost never met somebody that was just simply like, well, I just took a break for a week and it all went away. You know what? You probably weren't having burnt out. You were probably just simply tired of doing your job and you're kind of pissed off. You just needed a moment to relax. You see this a lot, like you hear all these things with fad diets, right? These people go on these crazy diets, lose all this weight, and within like 3 weeks are right back up to the previous weight. And why is that? Because they are fixing a symptom. They were not fixing the problem. They were not. Por isso que eu falei, você tem que procurar um profissional. Eu vou deixar aqui no card, aqui tem um vídeo que eu falei sobre burnout também, mas eu vou falar uma coisa que eu nunca falei. Nem nesse vídeo que eu falei. Quando eu trabalhava nessa empresa, tinha um gerente direto. E esse gerente direto não era... Eu hoje digo que ele não era não é que ele não era uma boa pessoa. Ele sofria muita pressão e não sabia administrar essa pressão. Ele passava essa pressão pra frente. Eu era relativamente novo, porém eu era muito novo na profissão, trabalhando dentro de empresas. E eu fui absorvendo aquilo, sabe? Tanto as indelicadezas, a falta de educação, falta de empatia, forma como se falava, os dedos acusatórios, mesmo quando você não tinha nada de errado. Então eu fui, sabe, eu fui guardando aquilo pra mim durante anos. E no 3º ano, eu não aguentava mais. Eu tive que procurar um profissional para entender o que estava acontecendo comigo. Eu fui num psicólogo, fiz lá algumas sessões. Essa pessoa me disse o seguinte, ó: eu, sendo você, eu sairia do seu trabalho. E aí eu comecei uma busca desesperada para tentar arrumar outro emprego, porque eu sabia que dali ia ser para pior. Eu poderia chegar num ponto que eu ia partir para vias de fato com a pessoa. O que aconteceu foi que eu realmente consegui outro emprego. Tive muita sorte, Deus, seja lá o que for. Consegui arrumar outro emprego e fui para essa empresa que a galera trabalhava muito tranquilamente. Agora imagine como eu estava muito doente, tanto que eu fiquei um tempo, né? Eu fiquei umas 2 semanas cansando e aí fui para essa empresa nova. Essa empresa nova era muito tranquila. Só que eu estava tão acostumado com aquele nível de estresse e trabalho que, como eu não tinha aquele estresse, eu acabava achando que tinha alguma coisa errada. O trabalho, na verdade, na minha cabeça, não deveria ser algo que não é estressante. Não deveria ser algo que é tranquilo, onde você trabalha normalmente, numa velocidade normal. Na minha cabeça, o trabalho na área de software deveria ser aquela coisa estressante, corrida, maluca, virando noite, ficando maluco pra cumprir prazos loucos. E eu achava que era isso, que isso era o correto, entendeu? E eu demorei muitos anos depois disso pra entender que não. Que ali onde eu estava, aquele lugar era um lugar doentio. Não era um lugar onde as pessoas trabalhassem normalmente. Então ali, eu estava ali num lugar onde as pessoas estavam, sabe, tentando extrair o último suco seu
espremer e jogar você no lixo. Foi só quando eu fui para outras empresas, depois dessa que eu entrei, quando eu fui para outras empresas, comecei a entender que não, existe o trabalho e existe a vida, e você é capaz de conseguir fazer os dois, entendeu? Porque antes, não, antes ou eu trabalhava ou eu trabalhava, era só trabalho. Uma coisa interessante que eu quero dizer é, eu sim cheguei num ponto de burnout naquela época porque fui diagnosticado. Então, assim, às vezes você realmente tá só cansado, estressado, e aí umas férias de 2 semanas ou um mês vai te dar uma renovada, mas às vezes não. Então você tem que procurar a ajuda de um profissional para entender isso. Addressing what is causing these problems, and the same things happens to engineers. It just looks different. In fact, this happens to everybody in all forms of life. É If you're verdade. experiencing these things, I strongly just recommend taking some time thinking about what's going on, what external circumstances are causing you just to have like high levels of anxiety, high levels of just issues or problems going on. Are you putting your hope in your job? Are you trying to get more than just simple satisfaction out of your job? You will not get Eu ainda diria, tudo que ele falou aqui, concordo, mas assim, cara, procura um profissional. Nada melhor do que você procurar um profissional, entendeu? Não dá pra você não procurar um profissional. E assim, mais uma vez eu quero dizer, eu não tô botando culpa em ninguém. Eu acho que as pessoas acabam fazendo coisas que elas às vezes não querem fazer, porque não sabem lidar com a pressão, mas eu dou graças a Deus que eu consegui sair de um ambiente que era muito tóxico, especialmente pra mim. E eu acho que outras pessoas talvez pudessem dizer a mesma coisa, né? Vamos só ouvir o final aqui pra gente ver o que ele tem a dizer. that validation? Are your expectations all misaligned? Or are you just simply bored? You're not being challenged. You're living a life of mediocrity at all points. These things are going to get you. They're all going to add up. Sometimes it's multiple of them going on, but just take the time, reflect on yourself, think about what's happening. And then when you're done, just hit the sub button. É muito importante isso. Realmente você pode pensar sobre o que está acontecendo com você, tentar refletir e entender. Aliás, pensar sobre si mesmo e refletir sobre si é uma experiência muito boa. Muitas pessoas deveriam fazer. As pessoas não param para pensar sobre si, sobre os seus erros, sobre os seus acertos, sobre quem elas são no mundo e sobre quem elas querem ser. Faça isso, é uma experiência muito boa. Pega uma tarde ou todo dia, um certo momento do seu dia e faça isso. E se você tá aí passando por um processo desse, talvez de burnout, e você não sabe, vá procurar uma ajuda, vá procurar um profissional para entender o que está acontecendo. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, vai lá, dá esse like, compartilha com seus amigos e a gente se vê na próxima.